Olá, galerinha, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Escola Nossa Senhora das Graças. Sou o professor Antônio Carlos. A nossa disciplina hoje vai ser de ciências e a série é o quarto ano. O capítulo é do livro de vocês, pessoal, no capítulo 5 e a página é 60, ok? O nosso tema, ou melhor, o nosso conteúdo, como queiram, é atividade agrícola e ambiente. Vamos dar continuidade, só um minuto. O uso do solo no ambiente agrícola. A sobrevivência de muitos seres vivos, incluindo dos seres humanos, depende de recurso do solo. O arroz, feijão, milho, soja, frutas e verduras que comemos usam os minerais e a água do solo para crescer e se desenvolver. A pastagem que alimenta os animais também depende do solo. A madeira das construções e o algodão das nossas roupas brotam da terra. Produtos como cimento, ferro são feitos de minerais, os mesmos que formam as rochas. Então, pessoal, tudo que nós utilizamos, que nós usamos, que nós precisamos, ele sai do solo. O solo que eu falo é a terra em que nós pisamos. Então, tudo que você imaginar, ela sai da terra, certo? Ah, professor, mas eu pego um copo de vidro, ele não tem nada a ver com a terra, tem tudo a ver com a terra. O vidro é feito a partir do vidro, ou melhor, ele é feito a partir de minerais, de areia, ele vai ser derretido, vai misturado com outros produtos que vão ser acrescidos, ou melhor, vão ser aquecidos, vai se derreter, vai se transportar no copo, vão se transformar no copo que vocês utilizam para tomar um café, tomar água, etc. Ok, pessoal? Então, tudo vem do solo. A erosão. E o que é erosão? Vamos já ver, tá? O desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva, o vento, é bastante comum na natureza. Esse processo é conhecido como erosão. Na erosão, parte do solo pode se soltar e ser arrastada. Apesar de acontecer naturalmente, a erosão do solo pode ser acelerada e intensificada como consequência de atividades humanas. A retirada da vegetação para a prática da agricultura ou para a criação de pastos é um exemplo da atividade humana que aumenta o processo de erosão. Formam-se, assim, rachaduras e buracos. Com o desmatamento, as camadas superficiais do solo ficam desprotegidas. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo que as raízes das plantas se fixam na terra, elas sustentam parte da camada na qual estão presentes. Então, pessoal, se você não sabe o que é erosão, erosão nós podemos falar são aquelas grotas que acontecem no período que está chovendo, no período chuvoso. Quando chove, vocês já perceberam? Por exemplo, se alguém mora no interior, que a frente da sua casa não tem calçamento, não tem asfalto, então você vai ver que vão gerar algumas grotas. Então, aquelas grotas é o que são erosão. Elas são erosões, desculpa. Então, na verdade, aquilo que a gente chama de grota é para ser chamado de erosão, ok? Aí, como é que isso acontece? Acontece porque a gente, o ser humano, desmata para construir as nossas casas, desmata para fazer os roçados, desmata para fazer as estradas e essa parte que é desmatada fica desprotegida, não tem a cobertura vegetal,
quando a água vem, ela vai cavando o que estiver pela frente, que vai gerando essas erosões, essas grotas que a gente conhece, ok? Então, quando se falar de erosão, lembre das grotas, que é a mesma coisa, apenas o nome que é diferente, ok? Olha aqui os tipos de erosão bem profunda, pessoal. Então, a erosão afetando rios e lagos. Nas margens de rios, riachos e lagos, em geral, existe uma faixa de vegetação formada por árvores e outras plantas, que é chamada de mata ciliar. Nesses locais, as raízes das plantas ajudam a evitar que o solo das margens sejam carregadas e depositadas no fundo dos rios. Se a mata ciliar é retirada, o processo de erosão leva a terra para o rio, onde ela se deposita no fundo. Quando isso acontece, a profundidade diminui, comprometendo seu curso natural e prejudicando os seres vivos que ali habitam. Esse processo é conhecido como assoreamento. Então, pessoal, quando algum dia vocês ouvirem falar a palavra assoreamento, lembre-se de a mesma coisa de entupimento. Está entupindo os rios estão sendo entupidos, os lagos, os açudes, eles estão. Por que ele está sendo entupido? Porque os rios estão carregando esses sedimentos e estão depositando no fundo dos lagos. Também está ficando depositado parte no fundo dos rios. O que pode acontecer? De vez em quando vocês veem os noticiários nos jornais que tem casas todas cobertas ou invadidas pela água. Então é porque o leito do rio foi obstruído ou já está sendo assoreado, ou também porque as pessoas às vezes constroem suas casas no local onde é o leito do rio. E um dia, quando a cheia chega ao seu nível normal, ele vai tomar o seu território. Então, na verdade, não é a água que invadiu a casa, foram que invadiu as casas. Foram as casas que invadiram o local da água, ok? E aqui vamos ver um pouco sobre as queimadas. Um dos modos mais comuns de retirar a cobertura vegetal são as queimadas, pois o fogo remove a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa. Mas, além de poluir o ar, as queimadas frequentes são muito prejudiciais ao solo. O fogo não prioriza apenas os animais e plantas, mas também micro-organismos decompositores, o que prejudica a decomposição de folhas caídas, fezes e organismos mortos. Assim, muitos dos nutrientes do solo deixam de se tornar disponíveis às plantas. Disse, nesses casos, que o solo perde parte de sua fertilidade, ou seja, quando se queima uma determinada área, todos os nutrientes serão queimados juntos. Então, logicamente que vai diminuir a quantidade de sais, minerais, de nutrientes possíveis para tornar as plantas, vamos dizer assim, bonitas e que possam prosperar no futuro, ok? Pragas e o uso de agrotóxicos. As plantas são fontes de alimento não só para as pessoas, mas também para outros seres vivos, como os insetos, fungos e bactérias. Nas lavouras, a abundância de alimento e a ausência de predadores favorece a rápida multiplicação desses organismos, que danificam as plantações e são chamadas de pragas. Para combater as pragas, não nas plantações existem produtos industrializados que são tóxicos, ou seja, oferecem risco à saúde das pessoas.
e de outros seres vivos. Esses produtos são chamados de agrotóxicos, ok? Então, pessoal, quando existe muita lagarta na plantação, outro tipo de pragas que possam existir, é porque na natureza não tem mais disponível os seus predadores. Por exemplo, as pessoas costumam matar os sapos, os famosos cururus, como a gente conhece popularmente. Eles são predadores naturais de lagartas, de formigas, de besouros, todos os tipos de insetos que você possa imaginar, eles são predadores. Porém, o que está acontecendo? As pessoas não deixam eles sobreviver, matam os pobres coitados, e aí é um celeiro muito propício para as pragas, vão aumentar. Então, o jeito é fazer o uso de agrotóxicos, como esse homem está fazendo aqui. Ó. Não sei se, com certeza vocês não sabem, mas os pais de vocês ou os avós lembram que já foi possível plantar e colher sem precisar fazer o uso de agrotóxicos. E hoje, se não usar, é impossível se retirar algum alimento daquela plantação, ok? Adubação. Em ambientes naturais, restos de organismos, como fezes de animais, folhas e galhos secos, se acumulam sobre o solo. Fungos e bactérias se alimentam desses restos, depositando-os, decompondo-os. A decomposição resulta na liberação de sais minerais no solo, que são parcialmente absorvidos pelas plantas. Desta forma, a decomposição contribui para manter o solo fértil, porém, nas áreas cultivadas, as plantas geralmente são removidas após a colheita e, assim, os nutrientes não retornam ao solo por meio da decomposição. Ao longo do tempo, com vários plantios e colheitas, o solo vai perdendo a fertilidade. A adubação é uma maneira de minimizar esse impacto. Ela consiste em adicionar compostos chamados adubos ao solo para enriquecê-lo em quantidade de nutrientes. Os adubos podem ser orgânicos ou sintéticos. Os orgânicos são compostos de estercos e restos de vegetais, enquanto os adubos sintéticos são produzidos industrialmente. Então, pessoal, o esterco é o que as pessoas chamam de estrume, as fezes de animais, como gado, criação. Então, isso aí serve de adubo, então as pessoas colocam para poder fertilizar o solo. Quando não se tem isso e tem condição para comprar, as pessoas recorrem ao uso dos adubos químicos chamados. E aí eles têm uma forma agressiva, eles até fertilizam aquela plantação, porém ele vai agredindo o solo de maneira lenta, mas porém vai ficando a sua ação no ambiente, ok? Ele não é muito aconselhável por ser um adubo chamado já químico. Então, tudo que é químico poderá não ser bem favorável, ok? E por último, vamos ver os tipos de plantios. Tipos de plantios. O plantio em terraços, em que os canteiros são construídos como se fossem grandes degraus de uma escada. Desta forma, a água das chuvas desce pelo morro com menor velocidade e não carrega grande a quantidade de partículas do solo. Em terrenos menos inclinados, é possível fazer o plantio em curva de nível. As plantas são cultivadas em fileiras curvas que acompanham a inclinação do terreno. Ao, ao escorrer por esses caminhos, a água diminui de velocidade e que reduz a possibilidade do solo ser carregado, ser arrastado.
Então, você vê aí que existe umas técnicas para se evitar que ocorra uma erosão, como eu falei lá atrás. Então, está aqui ó, a curva de nível, olha só como vai curvando e vai subindo. E desse outro lado, a gente vê a plantação em forma de degraus. Um degrau, outro degrau, então vai subindo, para possibilitar que as pessoas possam plantar em locais íngremes, ok? Então, galerinha, por hoje é só. Façam a atividade da página 68 e 69 do livro de ciências, tá certo? Pegue seu livrinho, vocês vão copiar no caderno e responder, não é no livro, tá? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau.